No dia 29 de outubro, uma vereadora do PT propôs que a Câmara de São Paulo fizesse 1 minuto de silêncio pelas mortes da operação policial ocorrida dias antes no Rio de Janeiro. Imediatamente, outros 2 vereadores do PL e do União Brasil protestaram aos berros. Bandido não tem cor e quem atira em polícia tem que morrer mesmo. O presidente da sessão, cauteloso com as palavras, propôs colocar o minuto de silêncio em votação. Quem for a favor de 1 minuto de silêncio, vote sim. E o silêncio pelo quê? Por quem? É 1 minuto de silêncio pelas vítimas do ocorrido de ontem. Não, não, presidente, não vai ter. Deixa eu continuar. Não vai ter. Eu vou continuar, Não vai por ter. favor. 1 a 1, os vereadores expuseram os seus argumentos, a favor ou contra o minuto de silêncio. Sim, há 1 minuto de silêncio para todas as vítimas. Silêncio é por vítima inocente. É Tá por vítima cheio de diária juiz aqui. do narcotráfico e do Tá crime cheio de organizado. juiz do tribunal. Bandido não tem que ter celebração aqui. sim, É voto não. Processo de Todas votação. as vítimas. E quem acompanhou a sessão percebeu que ninguém ouviu os argumentos de ninguém. Tato vota sim. Sujeito que pega um fuzil pra apontar pro policial fez a escolha dele. Não adianta vir com esse vitimismo. É bandido, é criminoso. A polícia matou e fez bem de matar. Espero que mate mais. Vamos à votação. Hipócritas! Hipócritas! A maioria dos mortos era branco. Hipócritas vocês são! Criminosos traficantes! Toda essa gritaria fez com que a votação durasse muito mais do que o necessário, enquanto outros assuntos, de interesse direto da cidade, aguardavam na pauta. Eu quero ver essa fúria destes vereadores para reprovar o IPTU hoje, hein? Vamos ver a fúria de vocês para reprovar o IPTU hoje, hein? Esse bate-boca na Câmara de Vereadores de São Paulo foi só mais um, mas ele ajuda a demonstrar como o debate sobre a segurança pública tem tudo para desestabilizar o ambiente democrático no Brasil. Eu sou o Arvro. E eu vou te mostrar que esse conflito, que começa nas comunidades, passa pelas câmaras de vereadores, influencia também as nossas relações com a potência estrangeira ao norte e ameaça as nossas chances de continuar sendo um país. Ainda não se sabe como o que aconteceu no Rio de Janeiro vai influenciar o futuro do combate ao crime organizado, mas já surgem os primeiros sinais de que vai haver uma influência forte nos conflitos institucionais que o Brasil vem vivendo há alguns anos. Governadores de partidos que fazem oposição ao governo federal querem mais autonomia. Agora, o que nós não podemos é imaginar que eu vou receber em Goiás como é que minha polícia tem que fazer abordagem no criminoso, como é que minha polícia... Eu já falei para o senhor presidente, só ter uma ideia, eu já falei, eu sou governador do estado, eu fui eleito pelo meu povo, eu não vou botar a Câmara em policial meu de maneira alguma. Não existe a hipótese de eu botar a Câmara em policial meu. Esse aí é o Ronaldo Caiado, numa reunião convocada pela Presidência da República para discutir o combate ao crime. Embora não exista uma lei obrigando as polícias a usarem câmeras corporais, o Ministério da Justiça do governo federal tem um projeto que oferece tudo o que os estados precisam para implementar essa tecnologia. Mas o Caiado se opõe a ela e diz que está indo muito bem sem as câmeras. Ele não pede mais fiscalização, ele pede mais autonomia. E a minha proposta é exatamente que esse texto nos dê aos estados a prerrogativa da legislação penal e de penitenciária para nós acabarmos com o crime no país, porque em Goiás eu acabei com ele. Porque o dado concreto é que é uma situação muito complicada no Brasil inteiro. Eu tive a oportunidade de conhecer hoje o único estado que não tem problema de segurança, que é o estado de Goiás, que eu peço para o Lewandowski lá levantar, porque pode ser referência para todos os outros governadores. Ao invés de eu chamar uma reunião, era o Caiado que deveria ter chamado a reunião. Essa interação entre Caiado e Lula mostra que por trás do tema da segurança pública existe um conflito entre os estados e a União. E esse tipo de conflito é tão perigoso para a estabilidade da República quanto o crime organizado por si só.
O que nos leva ao recém-anunciado Consórcio da Paz, um clube de governadores que prometem colaborar uns com os outros com os recursos e com a inteligência necessários para combater o crime. Então, o principal objetivo, segundo o que foi anunciado, é fazer esse trabalho de integração de forças de segurança dos estados, das equipes de inteligência e também apoio financeiro. Então, através desse consórcio, seria possível, por exemplo, haver uma cooperação conjunta para investimento na área de combate ao crime organizado. Acontece que, enquanto o Consórcio da Paz promete cooperação entre os estados, ele entrega um conflito entre esses estados e o governo federal. E a primeira batalha do consórcio é contra a PEC da Segurança Pública, uma iniciativa do governo federal que promoveria a integração entre forças estaduais e federais e também poderia facilitar o bloqueio de bens de facções criminosas. E aí, a crítica geral desses governadores, por exemplo, é que essa PEC tiraria a autonomia dos estados para lidar com o tema de segurança pública. Percebe quantas vezes a palavra autonomia entra nessa conversa? É disso que se trata. Os governadores, na prática, estão propondo um novo pacto federativo, em que o poder da União é diminuído substancialmente. E essa leitura da situação não é minha. Ela também é da Secretaria-Geral da Presidência da República. Querem combater o crime organizado? Apoiem a PEC da Segurança Pública, porque nenhum estado sozinho tem instrumentos para fazer sozinho o combate ao crime organizado. E a PEC da Segurança Pública puxa mais responsabilidades para o governo federal. E agora vem o aspecto mais grave desse conflito entre os estados e a União. Um aspecto que dá à coisa toda um ar de conspiração internacional e que tem recebido muito menos destaque do que deveria. Ao passo em que os governadores rejeitam a autoridade do governo do Brasil, eles vão estreitando os laços deles com o governo dos Estados Unidos. E isso num momento em que os Estados Unidos usam o narcotráfico como justificativa para ameaçar intervenções militares na América Latina. Recentemente, pipocaram 2 relatórios enviados pelos governos do Rio e de São Paulo para a diplomacia dos Estados Unidos. A gente trouxe um relatório da Secretaria de Segurança Pública do governo Cláudio Castro, entregue ao Consulado dos Estados Unidos, defendendo, primeiro, que seja classificadas Comando Vermelho, PCC, como organizações terroristas, e segundo, mostrando para os Estados Unidos que essas facções, as 2 maiores do Brasil, já têm atuação lá nos Estados Unidos. Hoje a gente consegue descobrir que São Paulo fez o mesmo com o PCC. Mostrou para os Estados Unidos, para o governo Donald Trump, que olha, o PCC está aí também nos Estados Unidos. E alinha muito com uma característica de política de combate ao narcotráfico que a Casa Branca vem impondo aqui na América do Sul. A gente está vendo os ataques ali na Venezuela, é com essa justificativa. E enquanto, nas sombras, os governos estaduais abasteciam os Estados Unidos com esse tipo de informação, os governadores, sob os holofotes, ajudavam a popularizar o termo narcoterrorismo, que está bem no centro do discurso intervencionista dos Estados Unidos. Ou seja, obviamente, eles estão se aproveitando de uma situação para fazer política. Aliás, quando o governador do Rio de Janeiro e outras figuras da extrema-direita usam o termo narcoterrorismo, narcoestado, utilizado não por acaso pelo Donald Trump para tentar justificar intervenções norte-americanas na América Latina, na Colômbia, na Venezuela, onde seja, né? Eles estão, inclusive, fazendo um jogo político tentando estimular intervencionismo de Estado estrangeiro. Isso é grave. Definitivamente é grave. Estados importantes rejeitam a autoridade do governo federal enquanto colaboram por debaixo dos panos com uma potência estrangeira que pode ou não estar prestes a invadir países vizinhos ao nosso, em função de problemas muito parecidos com esses que nós também temos. É a conspiração na prática, o que dá até saudades de tempos recentes, quando o problema do Brasil era a teoria conspiratória.
Ponto final em mais um textão, e nas considerações finais eu queria ressaltar uma informação que ficou de fora desse vídeo. É que a mega operação realizada no Rio de Janeiro e considerada um sucesso pelo governador do estado, ela aconteceu no único dia do terceiro mandato do presidente da República em que ele estava incomunicável. Essa informação ficou de fora desse vídeo, mas foi tratada à exaustão num outro. Um outro vídeo que tem essa capa que você está vendo aí nesse momento, um vídeo que você pode assistir se você quiser. Também quero mencionar nessas considerações finais um outro vídeo que eu fiz sobre essa mega operação. Esse que tem essa capa aí, ó, foi considerado inapropriado para menores de 18 anos e foi classificado dessa forma não por mim, mas pelo YouTube. Estou dizendo isso porque alguns de vocês gostaram das informações contidas, ou da edição, ou da argumentação, e eu agradeço, mas vocês gostariam de compartilhar e não acharam o botão compartilhar, né? Isso aconteceu em virtude dessa classificação da plataforma, uma decisão que não foi minha, mas que eu compreendo, que eu respeito, que eu aceito, e uma decisão contra a qual eu não vou reclamar, porque se o YouTube quer lidar com isso de maneira mais séria e menos escandalosa que outras plataformas, eu acho esse um pequeno preço a pagar. E tudo bem, aceito pagar a minha parte. Até porque eu estava chafurdando lá no Twitter e vi umas coisas assim abismais. Gente celebrando corpo decapitado com meme, com música, e isso para mim é um tipo de barbárie por si só. Se o YouTube acha que esse é o jeito de se ver livre desse cenário, ótimo, quero até fazer minha parte. Tudo explicado? Bora ouvir os apoiadores desse canal, que se reúnem num grupo, mandam áudios, você pode colar lá com a gente, é muito saudável. E aí esses áudios, eles viram o nosso PS, também chamado de finalzinho. Hey, listen. Tal do conceito da guerra ao tráfico, né? E muitas pessoas falam assim, mas não tem jeito, né? Não tem outro jeito. E está muito errado isso. É claro que esse é o pior jeito. Esse é o jeito que não vai dar jeito. Se você está lutando com um inimigo estruturado, você precisa acabar com as estruturas dele. Se você não acaba com a logística, se você não acaba com o financiamento, se você não acaba com o lado político desse inimigo, ele simplesmente vai repor aqueles soldados que foram mortos pelas forças de segurança e nada acontece. Visivelmente, essa não é a melhor maneira de combater o crime organizado. Crime organizado se combate com inteligência, cortando os modos de financiamento do crime. Sem dinheiro, os criminosos não agem. A violência só gera medo na população. Mas repreender, recriminar publicamente, como eu disse, satanizar o trabalho da polícia, o papel ali do policial, que no fim é tão prejudicado quanto o restante da população, isso não só não vai funcionar, como vai fortalecer o lado dos punitivistas, o lado daqueles que ganham a vida, ganham dinheiro com essa estrutura tal como está montada hoje. Com todo o cuidado relacionado à questão ética, à questão humanista, e entendendo que o judiciário brasileiro é racista e é elitista, mas nós precisamos começar a pensar no endurecimento da lei penal no Brasil, porque não é possível que um membro faccionado que cometeu homicídio, né, ou crimes de menor ali, assaltos a banco, outras coisas, outros crimes aí de menor potencial ofensivo, mas ainda graves, né, que ele saia da cadeia em 2 meses. Mas a gente não pode ter um discurso assim agora, né, que é descolado da realidade a tal ponto, né, que a gente não consegue entender por que a população menos favorecida votou no Bolsonaro em 2018. Por que a população menos favorecida, né, está votando na extrema-direita, sabe? É porque a gente está sem proposta para a segurança pública. Celebrar essa barbaridade, esse massacre,
é mostrar que não entende o que está acontecendo à sua volta. É a total ignorância de que está sendo manobrado para odiar apenas a ponta minúscula de uma grande rede que só visa ganhar dinheiro. O que eu penso sobre isso é que as pessoas elas não estão conscientes de si. Elas não estão conscientes do seu ódio, da sua raiva. Porque por mais que ódio, raiva e ressentimento sejam coisas naturais de se sentir e todos nós sentimos, a gente precisa se conscientizar do que a gente está sentindo, para a gente não ser dominado pelo que a gente sente, para a gente não permitir que aqueles sentimentos eles contaminem o nosso intelecto. Porque você pensar em políticas de combate ao crime baseadas em inteligência e fugindo da ideia de que não, bandido bom não é bandido morto, isso não é uma questão de você ser bondoso, isso é uma questão de você ser inteligente. Depois do finalzinho, o finalzinho, aqueles últimos segundos em que eu agradeço. Quero agradecer a preocupação dos apoiadores desse canal com as situações que eu vivi aí recentemente. Teve um alagamento aí na garagem do meu prédio, aí pegou meu carro, tenho vivido essa vida assim, meio cigana. O nome disso moderno aí como é que é? Nomadismo digital. Mas enfim, todas as coisas estavam no carro, aí embolorou minhas roupas e tal, mas está tudo sob controle. O carro foi para o conserto, fica pronto na próxima sexta-feira, tomara. Minhas coisinhas, o que eu perdi, mas salvei assim 2/3 pelo menos. Foi uma jornada aí lavando roupa e tal, mas as coisas se resolveram. Aí nesse momento estou com tudo empilhado aqui no meu quartinho, vivendo feito Bender do desenho Futurama, aquele que vivia dentro de um armário assim cheio de tralha. Tô meio assim, mas logo essa situação passa e aí vamos ver, né, para onde é que essa estrada vai me levar na próxima. Parece que eu vou para um pouquinho longe, viu, gente? Mas quando eu souber, eu conto. Obrigado por tudo, tá? De verdade mesmo. Vocês são maravilhosos. Beijo. Valeu.